E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que joga futebol feminino pelo Real Brasília, tem uma história bem interessante para nos contar. Luciana Santos. Luciana, boa tarde, é um prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu. Bom, Luciana, primeiramente, como que surgiu esse interesse para você em jogar futebol? Onde começou? Então, o meu interesse surgiu através da minha irmã mais velha. Ela jogava futebol e ela me levava. A todo lugar que ela ia, ela me levava. Então, foi através disso que eu fui gostando. Só que, diferente dela, eu fui jogando entre meninos. Então, sempre foi surgindo essa oportunidade. Eu fui criando esse amor pelo futebol através da minha irmã mais velha. E aí, quando que você passou a jogar entre as meninas, exatamente? Assim, em 2002, eu comecei a disputar torneios na cidade aqui em Brasília mesmo, onde eu moro, e foi indo, subindo um pouco, mas profissionalmente eu comecei em 2008. 2008, e hoje você está no Real Brasília. Exatamente, hoje eu atuo no Real Brasília desde 2009, desde 2019, da criação do feminino. Certo. E como que você vê hoje em dia o futebol feminino no Brasil? Olha, é diferente de muitos tempos, né, que, assim, ainda existe muito preconceito, mas hoje a gente está numa evolução maior, né, o Campeonato Brasileiro, ele é bem visibilizado, então, assim, hoje já tem até um A3, a gente ainda não sabe quando começa, mas aí já é muito importante para nós, né, pro futebol feminino, então essa é uma oportunidade maior, então hoje a crescente está bem mais ampla. E quem, assim, foi sua jogadora espelho, sua inspiração? Hoje, assim, como todas as meninas têm questão de Marta, Cristiane, eu me vejo muito com a Formiga, A até por Formiga é jogar na realmente mesma posição. uma baita de uma jogadora, né? Como todas essas outras que você citou, a Formiga, né, fez história, e principalmente com a camisa da seleção. Exatamente, é uma grande jogadora, então eu me inspiro muito nela, até por jogar na mesma posição, né? Isso é importante. Sem dúvida. Agora, uma outra, vou voltar no tema do futebol feminino, mas um outro ponto que eu queria abordar com você em relação ao nosso programa, eu já vi alguns depoimentos seus. Você tem uma filha autista. Como que é conciliar a carreira como jogadora e, ao mesmo tempo, dar atenção, né? Já que não sei exatamente o grau, mas requer uma atenção especial. Então, no começo foi bem mais complicado, porque tinha que estar correndo atrás de laudo para ela, tinha que estar treinando, tinha que estar cuidando de casa. Então, assim, foi bem complicado, mas eu tive uma família que sempre me ajudou, me apoiou bastante. E assim, desde que eu vim para o Real Brasília, isso para mim foi bem mais fácil, né? Eles aceitam, me aceitam aqui com a minha filha, ela fica aqui comigo. Então, assim, todos aqui criaram um amor por ela e ela tem um amor muito grande por esse lugar e pelas meninas também, né? Então, assim, o grau dela é bem leve, não dá para perceber muito, né? Mas ela tem um carinho muito grande por isso aqui. Ela vai para a escola, que ela ama a escola também, mas tá o tempo todo perguntando que horas que eu vou pro CT, quando que eu vou pro CT, onde que vai ser o treino hoje. Então, assim, ela é bem envolvida e desenvolvida aqui nesse local, né? É muito importante, até porque eles me abraçaram bastante com ela, sabendo desse autismo dela, né? Mas, então, assim, a gente tem aqui como uma família. Então, eu me sinto bem aqui e ela também se sente muito bem. Atualmente ela está com quantos anos? Ela está com 11 anos. E ela já começa a jogar na base do Real Brasília ou ainda não? Olha, ainda não, mas assim, ela não tem muito interesse com a bola, né, de jogar, nada disso, até porque igual eu tive interesse com os 7 anos, e ela não tem interesse, ela gosta disso aqui por questão das meninas, que aqui também é um alojamento onde tem sinuca, ping-pong, e ela gosta de estar assim, ela gosta de ajudar, muito mais ajudar, igual tem um massagista aqui, que ela gosta de ajudar ele levando água, ela gosta de recolher os pratinhos, os coletes, tudo isso ela gosta, mas em questão de jogar, ela já não vai para esse lado.
Ela seria o staff da turma. Exatamente isso. E quando você vai pros jogos, ela te acompanha? Ela, como que é essa rotina? Então, como é tudo pela CBF, ela não me acompanha. Ela fica com o pai dela ou com a minha mãe, né? Que aí fica, a gente sempre sai um dia antes da viagem, chega aí, por exemplo, a gente joga no domingo, a gente viaja ao sábado e só retorna na segunda. Então, na sexta mesmo, ela já vai para casa e só volta na segunda. Você chegou a ter contato com a Stephanie, que jogou pelo Palmeiras na época, que era uma jogadora também com deficiência? Olha, ela veio aqui conhecer o CT, né? Ela teve um dia aqui para reconhecer o CT, que ela ia participar de um jogo de futsal aqui com o povo de Brasília. Então ela deu uma passada aqui muito breve. Ela jogou, né, na equipe do Palmeiras também, aqui em São Paulo, Sim. né, jogadora com deficiência auditiva, inclusive. Sim, eu vi a história dela também, acompanho ela no Instagram, né? E ela veio aqui, conversou em Libras conosco. Foi bem interessante porque, assim, a minha filha, a gente tinha um atleta aqui também, uma banheira, que ela trabalhou com educação física e ela sabe Libras. Então, ela ensinou um pouco dessa parte para minha filha, né? Então, quando se trata do eu te amo, ela já faz o gesto, sabe? Ela faz o gesto, né, e fala assim, eu te amo em Libras, eu te amo em Libras. Então, ela gostou bastante, viu muito a Stephanie, né, fazendo as Libras, conversando em Libras, e ela ficou muito atenta a isso. Legal, bacana. E seleção brasileira, como é que você vislumbra a possibilidade aí da seleção brasileira? Olha, hoje em dia nem tanto, né? Eu vou fazer 34 anos agora. Eu sei que nunca é tarde para nada, a gente sempre tem que sonhar e acreditar e fazer por merecer, mas por enquanto eu tô vivendo o sonho real. Vivendo o sonho real é ótimo. Nós sabemos que hoje em dia, né, vários clubes, principalmente clubes considerados clubes grandes, né, como por exemplo Santos, outras equipes também do futebol brasileiro, têm equipes femininas. Você almeja, além daí de Brasília, estar em uma dessas grandes equipes? Olha, a gente sempre almeja isso, né? Igual o fato de você falou, são clubes grandes, camisas pesadas, mas a gente hoje no momento, a gente quer transformar o Real num time grande, até porque é o segundo ano na Série A1, né? Ano passado a gente experimentou, então a gente gostou dessa parte. Então o nosso sonho é fazer o Real grande também, para que outras meninas possam querer ter o prazer de vir para cá. Tem equipes, né, que nós vemos aí que estão pouco a pouco fazendo história, né, no futebol feminino. O Iranduba, por exemplo, né, tem uma equipe aí que está fazendo história no futebol feminino. Mesmo a Ferroviária, né, aqui no interior de São Paulo. Sim, isso é verdade. O Iranduba também, que já teve na A1, né, hoje eu não sei onde eles estão se encontrando, mas fez muita história, principalmente quando eles levaram muita torcida ali para Manaus, né? Foi histórico. Então, assim, acontece que a gente também está querendo isso, né? Apesar do pouco tempo que a gente tem na história do futebol, mas a gente quer cada ano, cada dia, cada mês lutar por isso também. E a questão do patrocínio, como é que é isso aí para vocês, já que vocês disputam um campeonato grande, que é o brasileiro, e ainda tem pouca visibilidade por ser uma equipe nova? Então, essa questão de patrocínio eu não sei informar tanto, né? Mas, assim, é uma equipe muito bem estruturada. Inclusive, a Aline Pellegrino aí da seleção, ela teve aqui para conhecer. Muitas pessoas que conheceram viu como é que é a nossa estrutura. A nossa estrutura é muito boa. A questão do patrocínio também. E, assim, tudo aqui é muito bom, sabe? Muito bom. Carteira assinada, então a questão do patrocínio eu não sei contar muito, mas a gente tem uma estrutura muito boa. Aliás, um grande abraço para a Aline Pellegrino, né? Sempre nos dá um auxílio aí nas matérias de futebol feminino, então um grande abraço aí para a Aline. E em relação ainda, falando sobre a sua filha, como que está atualmente na questão da escola? Vocês têm algum tipo de problema em relação a isso? Hoje tá bem mais fácil, né? Porque eu divido essa responsabilidade com o pai dela também, né? Tem dia que ela fica em casa com ele, que ele leva e traz. Tem dia que eu pego ela, ela fica comigo, eu levo e depois ele traz para mim. Então a gente tá conseguindo conciliar
conciliar bastante isso. Eu digo assim, em relação da escola, tipo, problemas com a escola, Assim, a questão de inclusão. então, isso é bem tranquilo, né? Ela estuda numa escola pública, que não é inclusiva, assim, ela faz a inclusão, mas ela não é especial. Então, assim, ela é bem tranquila, todo mundo gosta dela, ela gosta muito da escola, então todo mundo ajuda no que é possível. Então, sempre a professora, ela tem monitora, né, também, para estar dividindo essas tarefas com a professora. Então, ela está bem desenvolvida quanto a isso. Aliás, aí em Brasília tem movimentos muito fortes, né, em relação às pessoas autistas, aí tem várias pessoas engajadas aí nesse movimento. Sim, tem sim, isso é importante, igual assim também tem um projeto aqui de uma conhecida nossa, Andréia, o nome dela, que ela é cadeirante, então ela fez esse projeto para incluir pessoas, né, com problemas, com deficiência, com vários problemas, e agora ela vai estar reformando e só volta em julho, mas a gente teve lá semana retrasada, ela nos fez esse convite porque era o último dia, foi muito bacana, minha filha gostou muito, todas as pessoas com problemas especiais sempre está visitando, é o UNA, se chama UNA, então assim, é um programa muito bom mesmo. Una, bacana, vamos ver em breve esse projeto. Chama Andréia, moça, é isso? Isso, Andréia. A gente vai... Logo mais vai estar reformando aí, logo mais agora em julho já vai estar voltando. Posso até depois estar passando o Insta para vocês estar dando uma olhada. Bem bacana. Bacana, interessante aí saber, ter conhecimento sobre esses novos projetos. E no caso dela, qual que é a gente pode dizer assim, o hiperfoco dela? Então, como assim? Você pode me definir da um pouco mais? Da sua filha, assim, o que ela mais se apega, assim? Tem alguns que são em línguas, outros, no caso dela, qual que é o principal foco? É música. Gosta muito de música, gosta o tempo todo de estar dançando, de aprender as dancinhas do TikTok. Então, ela tem um grande foco com isso. E isso faz desenvolver principalmente o gesto dela, até porque, assim, ela tem um pouco de problema com mobilidade, né? Ela ainda é um pouco travada, mas com danças, com as músicas que ela escuta, ela desenvolve bem mais. Então, ela é apaixonada por música. E a partir de quando vocês perceberam, né, no caso que ela era autista, foi logo no início, foi na vida escolar? Foi na vida escolar dela, né? Assim que ela entrou pro jardim de infância, de 4 para 5 anos, assim, a gente já meio que via alguns retardamentos, né? Na fala, no andar, o jeito de se expressar. Então, assim, eu procurei algumas indicações, só que igual o pediatra não é muita especialidade, então eles falavam muito que era normal isso. Então eu fui um pouco mais a fundo e a escola me ajudou bastante com isso. É muito bom quando a escola ajuda, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, às vezes tem o diagnóstico já bem atrasado, né? E acaba dificultando bastante. É verdade. A escola que ela iniciou, o Jardim de Infância, foi tudo maravilhoso. Foram pessoas prestativas que me ajudaram bastante com isso. E eu só tenho a agradecer. Realmente, você acabou aí. Quanto mais cedo descobre, né, melhor é para o desenvolvimento da pessoa. É verdade. Hoje em dia, como jogadora, aí mesmo em Brasília, vocês têm muita, quando eu digo visibilidade por parte da imprensa? Sim, temos bastante, né? Principalmente o Globo Esporte aqui, eles direto estão vindo fazer matéria conosco e tem algumas matérias mesmo no Instagram que direto eles estão aqui, então é bastante ampla, né? Bastante ampla aqui conosco. Que bom, né? O futebol feminino tem crescido, inclusive uma coisa que também deixa a gente bastante feliz, eu particularmente aí por ser da mídia esportiva também, é o número de meninas que estão ou ingressando ou já estão aí na área, seja na narração, nos comentários, né? Estão já incluídas aí na questão do futebol. Isso é verdade. Aqui em Brasília a gente também tem um social que ele é levado a sério, né? Então tem como referência que o Real Brasília são mais de 300 crianças.
crianças. Então ele mexe muito com base no feminino. E as meninas cada dia mais estão procurando, porque é um local acessível, onde pode vir aqui, igual a gente mora no entorno do Goiás. Só que é tudo muito próximo. Então vem meninas do entorno, vem meninas aqui de Brasília mesmo. Então é um projeto social levado a sério, que é muito bem organizado. Então sempre os pais estão acompanhando, estão tendo sempre contato com o professor, e isso é muito importante, né? Porque antes tinham pessoas que queriam dizer que eram professores de escolinha, mas na verdade não ensinavam nada, não mostravam muita credibilidade, e já esse social não. Ele é muito levado a sério, ele é muito bem organizado, inclusive é de um amigo meu, né? Que tem crianças de toda parte, e é muito bom ver cada dia mais aumentando as meninas, né? As meninas se interessando e buscando por isso, por esse espaço, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Goiás e Brasília são bem próximos, né? Assim, um do outro, né? Geralmente eu vou aí para Caldas Novas, Goiás, aí sempre a gente encontra bastante pessoas de Brasília. Sim, é muito bem coladinho, né? Aqui de Brasília até a capital ali mesmo são 3 horas, mas a gente está dentro do Goiás, né? Então é muito em torno aqui. Tem umas cidadezinhas que até o pessoal pensa que faz parte de Brasília, mas não, faz parte do Goiás, porque a única coisa que divide mesmo é a BR. Sem dúvida. Qual a importância que o Luciano do Vale, na sua opinião, teve para o futebol feminino? Olha, ele foi um grande incentivador, né? Muitas vezes ele esteve ali falando do futebol feminino, então eu creio que ele incentivou mais pessoas a estar buscando isso, estar conosco também. Muitos troféus, né, que ele transmitiu na época pela Bandeirantes, realmente uma pessoa que fez, né, valer aí o futebol feminino como conhecido hoje. E para você acredita que futuramente nós teremos mais meninas jogando no exterior? Creio que sim, né? A gente já tem bastante, né? Meninos buscando, meninas indo, até essa questão aí do sub-20 mesmo, que veio crescendo, isso é bastante importante, né? A base. Então, assim, eu creio que vamos ter sim. Isso é muito, muito importante, muito legal. Você vê o pessoal se interessando, se importando, dando mais atenção aí para essa modalidade. E além do futebol, em algum momento você pensou também em se dedicar para outra modalidade? Eu comecei também assim com vôlei, né? Eu em 2004, 2005, eu fui pro vôlei. E eu era líbero, né? Até pelo tamanho, 1,60 m, mas eu vi que não ia vingar muito, então eu parti pro futebol. Mas eu amava, viu? Eu amava o vôlei. De fato, o vôlei, né? O vôlei feminino, tivemos aí muitas gerações, temos ainda, né? Vitoriosas no vôlei feminino. Temos muitos, né? Então, assim, um esporte também que nos trouxe bastante alegria, como Olimpíadas, né? Então eu era apaixonada por isso, até assim pelo tamanho, mas a baixinha aqui tinha muita impulsão, mas o vôlei mesmo nos deu muita alegria. A Olimpíada, o Grand Prix, né, o famoso Grand Prix na época, que era a Liga Mundial dos Meninos e o Grand Prix das Meninas. Realmente tinha várias competições. Muito bom, era muito bom. Hoje eu não acompanho mais assim tanto, né? Não sei como que tá, mas o vôlei também era minha segunda paixão. E na parte técnica, né? Para você hoje, qual é o técnico assim que você acha que mais se destaca dirigindo aí o futebol feminino? Querendo ou não, pelo fato do Corinthians em fazendo uma grande campanha esses anos aí, o técnico do Corinthians, né, Arthur Elias, ele vem fazendo uma grande campanha. Esse ano eles perderam muitas jogadoras, né, jogadoras de nome mesmo, que fazia diferença, mas ele é um grande ícone aí no futebol feminino. E aquela técnica que tá na seleção brasileira, o que você acha sobre ela? A Pia, né? A Pia ela veio conhecendo, mas eu creio que ela
dando continuidade aí, a gente tem muita coisa ainda para aprender com ela, porque assim, ela é muito inteligente, né? Uma técnica muito, muito inteligente. Então, assim, eu creio que dando continuidade um pouco mais no trabalho, a gente tem muito que aprender com ela ainda. Aliás, ela vem naquela linha, né? Ela veio primeiro e depois, agora no masculino também está tendo essa leva aí de treinadores estrangeiros, né, que estão vindo para o Brasil. Isso, ela veio e assim, creio que vai dar um pouquinho de trabalho, né? Mas eu creio no trabalho dela, sim, que a gente vai conseguir alguma coisa aí. É uma pena que ainda a parte governamental não incentiva muito, né, o futebol feminino. Isso a gente tem que lutar bastante contra isso, né? Igual assim, a gente viu que nos Estados Unidos as meninas conseguiram igualar, né? A premiação foi muito importante. Então, assim, a gente também está buscando isso, né? Então, a gente, igual você falou, a gente depende muito dessa parte governamental, né? Pra ser tudo igual, né? Tanto os meninos como as meninas, questão salarial, né? Tem uma série de coisas ainda que precisa melhorar. Exatamente, muita coisa. E seria bom se fosse visto com os bons olhos, né? Até porque é uma coisa boa, não é coisa ruim, né? E é uma modalidade que traz excelentes resultados para o Brasil também. Exatamente, é país do futebol, né? Digamos assim, como sempre foi. Então a gente sempre tá querendo trazer alegria pro torcedor, até porque a gente enche muito estádios, né? Então seria importante isso. E vale a pena a gente dizer, né, que infelizmente no futebol feminino tem muita diferença, né, entre o que teoricamente seria comparado com o futebol masculino. Claro que tem equipes também menores no futebol masculino que dá essa diferença, mas no feminino principalmente. Isso é verdade, né? Porque assim, querendo ou não, ainda mais quando é equipe pequena, o que aparece mais amigos, familiares, né? Só que assim, a gente tem um exemplo no futebol feminino, que é o Corinthians, porque assim, a torcida do Corinthians é uma torcida muito apaixonada, né? Então é a que mais consegue pôr torcedor no estádio. Isso é importante. Mas aí eu acho que já vem assim por ser uma equipe grande, né? E Exato. já traz aquela torcida pela própria equipe, né? Assim, naturalmente. Corinthians e Flamengo, né? Não tem muito como comparar. Isso é verdade, né? Mas eu creio que um dia, mas que não seja tarde, a gente também possa ter um nívelzinho aí bom de torcedores. Se Deus quiser. Amém. E as outras equipes aí de Brasília, né? A gente tinha, por exemplo, no futebol masculino, tinha o Brasiliense, o Gama, que chegou a jogar até no Campeonato Brasileiro Principal, no masculino. Existe movimentação dessas outras equipes? Então, hoje o Brasiliense está disputando a Série D, tá ele e o Ceilândia. O Gama, infelizmente, não tá mais naquele padrão todo, né? Até porque o Gama é um dos times mais conhecidos nacionalmente, aqui de Brasília, mas o Gama teve uma queda, infelizmente, né? Mas o Brasiliense, eles vêm disputando a Série D, tava disputando agora a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Galo, né? E o Ceilândia foi eliminado pelo Botafogo. Infelizmente, a gente não tem essa estrutura aqui em Brasília, né? Então, agora eles estão disputando a Série D. Inclusive, o Brasiliense estava sendo líder e o Ceilândia o vice. Então, mas no feminino também? Não, feminino eles não, assim, o Ceilândia às vezes ainda coloca no campeonato estadual, né? Já o Brasiliense, ele nunca mexeu com futebol feminino. A gente já ouviu história de que o presidente não gosta muito, né? Então, até hoje, nunca teve movimentação nessa parte. Já o Ceilândia não, sempre, às vezes, assim, que pode, tá colocando, né? E o futebol feminino, mas aqui temos o Crespão também, que tá na Série A1, infelizmente tá lá embaixo, né, na tabela, e temos mais dois times também, que é o Minas, que passou 3 anos na 1 também, e o ano passado caiu, esse ano vai disputar 2, e temos um Legião, que é pouco conhecido, mas vai disputar 3. Só da gente estar fazendo isso, Campeonato Brasileiro, já é um grande ganho para nós.
Ah, sem dúvida. A hora que essas equipes despertarem e começarem a colocar as equipes aí nos respectivos campeonatos, né, com certeza essas garotas que estão procurando, né, estão demonstrando interesse, vai haver uma maior, né, de como esse pessoal jogar, atuar aí pelas equipes de Brasília. Sim, isso é verdade, até porque assim, a gente vê em São Paulo que tem se eu não me engano, é o Campeonato Paulista é o maior, até por ter mais equipe, e aqui não, aqui às vezes já houve ano que foram 4 equipes para disputar, e às vezes tem 6 equipes e não passa disso, sabe? Mas assim, a gente queria muito e desejava muito que fosse um pouco mais amplo, que Brasiliense poderia colocar, uma ou outra equipe também que disputa o masculino pudesse colocar, investir um pouco mais nisso, no feminino, para a gente ter um campeonato mais disputado, né? 6 equipes dá o quê? Dá um mês de disputa? Às vezes, dependendo da forma que eles fazem, né? Às vezes ele coloca todo mundo contra todo mundo, aí classifica 4, aí vai jogo de ida e volta, aí dá um pouquinho mais de um mês, né? E tem vezes que eles querem fazer como turno e retorno, só para prolongar um pouquinho o nosso calendário. É uma pena que aí fica muito tempo sem nada, né? Só quando aquelas equipes que não disputam outro campeonato, aí só quando disputam outro campeonato no próximo ano, né? Ficar muito espaçado. Isso é verdade, né? Até porque, assim, às vezes você se prepara um mês, uma pré-temporada, para disputar um mês de campeonato, então, às vezes é meio para nós, assim, a gente fica meio com a cabeça, né? Pensando, nossa, por que tudo isso? Os times poderiam investir um pouco mais, então eles fazem essa forma para a gente poder ter um pouco mais, né, de disputa. Depois que você parar a carreira de jogadora, você pretende trabalhar também como técnica? Olha, eu não penso muito nessa parte de técnica, né? Que eu vejo que é um pouquinho, de se respirar fundo. Mas eu quero trabalhar assim na parte do futebol. Ainda não sei como, mas pretendo. Que bom, é isso aí. Bom, Luciana, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua gentileza. Você, como mãe de uma pessoa autista, gostaria que você deixasse uma mensagem final. Se você tiver algum site também, não sei se você dá palestras, fica à vontade. Olha, assim, não, eu não dou palestra, nada, mas eu sempre estou postando alguma coisa com a minha filha, né? Mas é sempre importante. Eu aprendi que com ela, o que é o amor de verdade, né? Ela me trouxe isso, ela me trouxe muitas coisas e que não existe diferença. A diferença está na visão de quem quer, né? Mas não, independente do caso se é especial ou não, mas na verdade todos nós somos, não existe diferença. O amor ainda é maior, então eu aprendi muito a amar com ela, muito, muito mesmo. Ok, conversamos com Luciana Santos, jogadora da equipe do Real Brasília, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.